Boa noite a todos. Ah, Gostaria de meditar um pouco na palavra do Senhor hoje, usando o texto em Lucas, capítulo 18, onde fala um pouco sobre a história de um jovem rico. Nosso irmão Adolfo já meditou com a gente na quarta-feira sobre esse jovem rico, mas eu queria não usar só essa mensagem, mas também um outro encontro que o Senhor teve para a gente fazer algumas comparações. Eu já uma vez meditei sobre essa mensagem na Fazenda Rio Grande, com os nossos irmãos lá, mas éramos em poucas pessoas. Eu gostaria novamente de trazer essa meditação a todos agora, da Igreja de Santa Helena, e que a gente possa refletir um pouco sobre como é o nosso encontro com o Senhor Jesus, né? Vamos ler, então, Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18 também. Fala do jovem rico. A palavra de Deus diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos parar por aqui a leitura da palavra. Então, essa porção da palavra de Deus nos conta a história de um encontro que o Senhor Jesus teve com um rapaz. Algumas Bíblias dizem que é um jovem, outras não comentam sobre isso, mas podemos entender que era um homem que era muito rico, porque a Bíblia diz isso ali no final, que era riquíssimo, e que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Algumas características são bem importantes da gente mencionar aqui. Nesse encontro, no primeiro versículo diz ali: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta que esse jovem fez para o Senhor Jesus. Nós vimos com o nosso irmão Adolfo na quarta-feira que algumas características desse jovem, e uma delas era a arrogância. Outra delas seria o fato dele procurar alguma coisa que ele não sabia o que era ainda. Ele procurava ali a vida eterna, mas ele não sabia como adquirir essa vida eterna. Acho que a primeira lição que esse homem nos traz é exatamente essa, que independente de bens financeiros, independente de condição financeira, vai estar faltando alguma coisa para essa pessoa, se ela não tiver a Cristo. Por isso que esse homem foi até Cristo, né, buscando esse algo a mais que lhe faltava. Hoje pela manhã, numa mensagem muito importante, muito boa do nosso irmão Daniel, ele falou uma coisa que foi bem interessante, que o ser humano ele precisa preencher a sua eternidade. E preencher a sua eternidade não se preenche com qualquer coisa, se preenche com algo eterno, algo que é infinito, não com algo que é finito. E é realmente isso que esse texto traz. Podia ser um homem de posses, mas ele tinha algo faltando na sua vida. E ele foi até o Senhor Jesus procurando esse algo. Ele falou: Senhor, como eu faço para ter a vida eterna? Algumas coisas interessantes que ele comenta aqui, que ele fala sobre o Senhor Jesus ser bom, né? Ele chama Jesus de bom mestre. Jesus fala assim para ele: não há nenhum bom senão Deus. Talvez Jesus esteja falando para ele assim: ó, você está me chamando de bom, se só Deus é bom, você tem que olhar para mim como Deus, né? Então essa seria talvez a resposta do Senhor Jesus para ele, porque ele não olhava a Jesus como Deus, mas ele olhava assim a Jesus como alguém diferente, né? Como nós vemos na história de Nicodemos em João capítulo 3, da mesma forma. Ele entendeu que Jesus trazia algo diferente nas suas mensagens. E ele pensava assim: poxa, esse é um profeta de Deus. Essas pessoas que não conheciam verdadeiramente a Cristo ainda, eles pensavam: não, ele vem de Deus, porque ele traz mensagens de Deus, mensagens diferentes. E eu preciso conhecer, então, esse portador dessa mensagem. Então, as pessoas muitas vezes iam até Cristo
para entender um pouco mais o caminho da salvação. Mas muitos ainda não conheciam, como era o caso desse jovem, desse homem rico. Ele queria a salvação, mas ele ainda nem sabia como. E ele pergunta para o Senhor Jesus: como eu faço então para ter a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo começa a falar para ele sobre os mandamentos, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Por que será que o Senhor Jesus fala exatamente isso para esse homem? Né? Porque, aparentemente, ele era um homem bom, era um homem honesto, como a própria Bíblia fala, né, que ele mesmo responde para Cristo: tudo isso eu já faço, né? Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, desde quando eu cresci aprendendo isso, eu respeito tudo isso. Mas por que será que Jesus falou exatamente isso para ele? O Senhor Jesus conhecia o coração dele. E o Senhor Jesus falou aquilo para ele sabendo que a resposta dele já era sim para tudo isso. O Senhor Jesus Cristo, quando fala para ele assim, ó, respeite as leis em primeiro lugar, ele fala: não, mas eu já tenho isso, eu sou bom nisso, eu sou bom no que eu faço. Sabe? Eu já mereço, então, essa eterna salvação, essa eterna morada com Deus, porque eu já respeito tudo isso. Mas talvez esse homem tenha até se enchido de alegria naquele momento, né? Pensando assim: poxa, então já está meio caminho andado, já estou tranquilo, já estou segurado nesse caminho. Mas aí o Senhor Jesus Cristo fala para ele assim, no versículo 22, ouvindo Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. A Bíblia diz que nesse mesmo instante, ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. E aí termina esse encontro. Parece um vazio nesse encontro, né? Parece que esse homem saiu dali calado, talvez, triste, talvez nunca tenha encontrado verdadeiramente o caminho da salvação, porque a Bíblia não relata sobre isso. Mas quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre os mandamentos para aquele homem, ele fala assim: poxa, tô bem, depende de mim, só depende do que eu faço, né, para ter a salvação, para ter esse caminho, para herdar a vida eterna. E aí quando o Senhor Jesus Cristo fala para ele se desprender dos seus bens, ó, vende tudo que você tem e me segue. Aí esse homem fica triste, ele fala: poxa, tudo que eu trabalhei a vida inteira para conquistar, tudo que eu trabalhei para manter, agora eu vou ter que deixar tudo isso aí para trás para seguir a Cristo. Acho que não vai dar para mim. Ele fica triste e provavelmente não aceita ali o plano de salvação que Jesus oferece para ele naquele momento. Interessante pensar que esse homem queria preencher esse vazio. E esse vazio não era preenchido pelos seus bens materiais. Porém, talvez no coração dele ficaria um vazio maior ainda se desprendendo desses bens materiais. É difícil para as pessoas largar aquilo que já tem, né? É difícil para as pessoas largar aquilo no que ela é firmado. Né? Eu tenho a minha casa e não abro mão da minha casa porque eu posso correr algum risco no futuro se eu vender minha casa, se eu fizer qualquer coisa assim. Então as pessoas se prendem muito naquilo que tem. E quanto mais tem, mais preso é. Isso é fato. Isso a gente consegue perceber nas atitudes das pessoas. A verdade é que nada disso traz benefício espiritual para ninguém. Se a gente vai ler um pouco mais para frente o que a riqueza realmente traz para o ser humano. Mas antes da gente ler essa parte, eu gostaria de trazer mais um encontro do Senhor Jesus Cristo que ele teve com um homem rico também, novamente. Eu gostaria de ler também e a gente meditar um pouco sobre esse outro encontro. Na minha Bíblia está na página seguinte, Lucas capítulo 19, no versículo 1 em diante. Aqui vamos tratar de um outro encontro que o Senhor teve também com um homem rico, chamado Zaqueu, o publicano. Vamos ler então do versículo 1 até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. O sicômoro seria uma árvore muito grande. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa.
Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui. Olha que interessante, mais um desses encontros do Senhor Jesus Cristo com pessoas que foram até ele, né, procurando preencher esse vazio que sentia. Parecem histórias parecidas, né, de mais um homem rico que buscava ver no Senhor Jesus Cristo algo que ele sabia que precisava, mas não sabia exatamente o que era. Esse homem, ele tinha uma baixa estatura, ele precisou subir nessa árvore para poder enxergar o Senhor Jesus Cristo quando ele passasse ali. A Bíblia diz que ali, junto com o Senhor Jesus, andava uma multidão de pessoas. Nós lemos anteriormente, nós vemos que desde o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele fazia milagres, curava endemoniados, curava pessoas paralíticas, coxos, todos os tipos de doenças, cegueira. O Senhor Jesus Cristo curava as pessoas por onde passava. Mas não somente uma cura física, também curava espiritualmente. Ele mostrava o caminho da salvação. E esse homem Zaqueu, também rico, como a palavra do Senhor diz aqui, maioral dos publicanos. Publicanos seriam aqueles cobradores de impostos, né, na época romana. Por se tratar do maioral, talvez fosse o chefe dos publicanos, talvez fosse uma hierarquia dessas, onde ele provavelmente tinha muito dinheiro por isso, mas também com esse vazio interior. E ele buscou no Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que ele foi, que ele sabia que o Senhor Jesus passava por ali, ele foi lá, se esforçou para chegar até naquele local para ver o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, novamente, nesse encontro, o Senhor Jesus Cristo conhece o coração dele também. Assim como conhecia o coração daquele jovem rico, conhece o coração de Zaqueu. E naquele mesmo instante, o Senhor Jesus Cristo fala para ele: desce depressa daí, que hoje me convém estar em tua casa. Hoje eu vou passar o dia com você, passar a noite com vocês na tua casa. E mais do que depressa, a Bíblia diz aqui que ele recebeu com alegria. Né? Então ele desceu correndo, recebeu o Senhor Jesus Cristo e foram para a casa dele. Talvez, diante das meditações, das palavras do Senhor Jesus Cristo, aquilo deve ter comovido o coração dele, né? Ele já estava com o coração aberto para entender o que o Senhor Jesus Cristo queria dizer para ele. E a Bíblia diz que ele decide, no versículo 8, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Imagine um homem muito rico, ouvindo aquelas palavras de realidade eterna, de salvação eterna, salvação da sua alma. Talvez o Senhor Jesus Cristo tenha falado para ele até do céu, de como seria o céu, de que você não vai levar nada daqui, sim, você precisa se preocupar com a sua pátria verdadeira, que é o céu, que é a eternidade. Sim, não vale nada. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres e tudo aquilo que eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Imagine só uma pessoa se desprender dos seus bens de uma hora para outra dessa forma. Aquele outro jovem rico não quis. Baixou sua cabeça, triste, e foi embora. Não quis se desfazer dos seus bens. E aqui nós vemos um outro encontro onde o resultado foi diferente. E eu queria agora, nesse momento, a gente meditar um pouco em algumas perguntas que a gente pode fazer para tentar entender um pouco essa relação de Jesus com esses homens. A primeira pergunta, ela é: qual o conhecimento que esses homens tinham do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia não fala muito sobre isso. Fala que eles foram ao encontro do Senhor Jesus Cristo porque eles queriam preencher esse vazio. Como eu disse, talvez no início do estudo, talvez eles tivessem visto algumas
curas do Senhor Jesus Cristo, talvez eles tivessem ouvido falar do Senhor Jesus Cristo, mas o fato é que não conheciam verdadeiramente que ele era Deus, que ele era o caminho da salvação. Tanto que aquele jovem rico, ele chama bom mestre, né? Talvez alguém entendedor do caminho da salvação, mas não aquele que era o caminho da salvação. Então, bom mestre, né? Aquele homem chama. Qual o conhecimento que eles tinham de Jesus? Talvez nem tanto, talvez não conhecessem tanto, mas sabiam que ele era alguém que poderia levá-los à salvação. E essas perguntas que eu vou fazer aqui, eu gostaria que cada um meditasse dentro de si. Qual é o seu conhecimento de Jesus Cristo nesse momento? Você conhece ele simplesmente de ouvir falar? Você conhece ele porque você leu alguma coisa sobre ele na Bíblia? Ou você conhece ele como alguém que pode portar o caminho da salvação? Ou você conhece ele como ele é, o verdadeiro caminho da salvação? Porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Senhor Jesus disse isso. Ele é o caminho da salvação. Quem crer nele será salvo. Quem não crer já está condenado. A Bíblia é muito clara que ele é o caminho. Então, qual o conhecimento que você tem do Senhor Jesus Cristo hoje? Segunda pergunta. De que forma essas pessoas se encontraram com o Senhor Jesus? O primeiro encontro não relata de ter alguém por perto, né? O primeiro encontro, talvez esse jovem rico aproveitou algum momento em que o Senhor Jesus Cristo estava sozinho, né, para falar com ele. Talvez esteja perto de alguém, não sei. Mas o fato é que houve um encontro muito próximo, né, cara a cara com o Senhor Jesus Cristo, para falar sobre esse assunto. O encontro de Zaqueu com o Senhor Jesus Cristo foi um pouco diferente, né? Ele queria ver o Senhor Jesus Cristo. Ele não necessariamente queria falar com o Senhor Jesus Cristo, porque diz aqui que ele subiu na árvore para ver o Senhor Jesus Cristo passar. Talvez até mais curioso do que verdadeiramente sabendo quem seria o Senhor Jesus Cristo. Mas, independente disso, o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que está sempre disposto a ter um encontro, né? Ele teve um encontro com cada um desses dois aqui, e eu te pergunto, você já teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Como foi esse encontro entre você e o Senhor Jesus Cristo? São perguntas que eu gostaria de deixar para vocês pensarem. Se ainda não teve, saiba que esse é o único caminho para levar à salvação. É o único caminho para quem quer ter uma vida eterna ao lado de Deus. Ponto. A Bíblia relata exatamente isso. É o único caminho. Quem crer nele será salvo, quem não crer já está condenado. Se você já teve esse encontro, já recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, joia, seu caminho para a salvação já está trilhado. Seu caminho para a vida eterna. Se ainda não teve, pense bem nisso, porque ele é o único caminho. Terceira pergunta. O que esses homens buscavam de Jesus? Nós vemos que o primeiro foi muito claro, né? Aquele jovem rico. Como eu faço para ter a vida eterna? Ele foi, né, muito claro na sua pergunta. É isso que ele buscava, a vida eterna. Já com Zaqueu, né, não houve essa pergunta. Com Zaqueu, simplesmente, ele estava curioso, como eu disse. Subiu na árvore para ver Jesus passar. E, de alguma forma, ele precisava de Jesus, mas talvez nem sabia o que exatamente queria. Como eu disse no início, aquele vazio que precisa ser preenchido, mas não exatamente sabiam o que era. Aquele jovem rico sabia. Ele falou, como eu faço para ter a vida eterna? Como eu faço para herdar essa vida eterna? O que você busca hoje de Jesus? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer também. Qual é o seu interesse ao ter um encontro com o Senhor Jesus? A gente vê hoje, muitas vezes pela mídia, que pessoas buscam a presença de Deus, ou buscam ir a uma igreja por bens materiais, que é exatamente o contrário do que o Senhor Jesus ensina aqui para esse jovem rico. Ele fala, vai e vende tudo que tem, se desprende daquilo que você tem para me seguir.
O que o Senhor Jesus queria daquele jovem é que ele se desprendesse daquilo que ele mais ama. Por quê? Porque Deus tem que ser aquele que você mais ama. Hoje, também pela manhã, o Daniel falou sobre qual é o tamanho de Deus para você, né? Na sua visão, aonde está Deus? Muito acima? Talvez até inalcançável de tão grande? Talvez ele esteja à sua altura? Alguém que você se relaciona diretamente? Talvez alguém até mais baixo que você? Talvez você se ame mais do que a Deus? Qual é o tamanho de Deus para você? E eu faço outra pergunta. Na hierarquia do seu amor, aquilo que você mais ama, aonde está Deus nessa hierarquia? Será que você ama primeiro a você e depois Deus? Será que você ama primeiro a sua esposa e depois Deus? Será que você ama seus filhos? Será que você ama suas riquezas, como esse jovem rico? Na sua hierarquia, onde está Deus? Onde está o Senhor Jesus Cristo, que é Deus? Aquele jovem, ele colocou a sua riqueza em primeiro lugar. E Jesus falou assim, ó, vai e vende tudo que tem e me segue. Jesus quer que a gente siga ele, sendo ele o primeiro em nossa vida. Ponto. Não tem como ele ser o segundo na nossa vida, ele tem que ser o primeiro. O Zaqueu, quando a gente vê o encontro dele com Cristo, nós vemos a diferença ali, porque ele mesmo colocou o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Falou, não, meus bens, não, vou dar metade do que eu tenho, vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu roubei. Para mim não me importa. O que me importa é o Senhor aqui na minha casa. Então esse encontro fez a diferença na vida de Zaqueu, porque o coração dele já estava aberto para colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Então é a pergunta que eu te faço. Qual é o tamanho de Jesus na tua vida? Qual é a importância dele na tua vida? Essa é a pergunta que vocês deveriam pensar também. A outra pergunta, essa é um pouco mais para a gente se autoanalisar. Como era a vida desses homens aos nossos olhos, aos olhos humanos? A gente vê um homem que era rico, mas que era honesto, pelo que diz aqui, né? Porque ele respeitava os mandamentos, que é aquele jovem rico. E aos nossos olhos a gente olhava, provavelmente ia olhar para aquele homem e dizer assim, não, ele já está meio caminho andado para a salvação. Ele é uma pessoa boa, ele só precisa de Jesus. Uma vez meu pai falou isso, referente a um tio meu. Falou assim, nossa, esse teu tio é tão gente boa, né? Ele ajuda todas as pessoas que precisam. Para ele só falta Jesus. Na verdade, falta tudo. Então, como a gente enxerga essas pessoas aqui? A gente enxerga esse jovem rico, talvez uma pessoa merecedora quase do céu, né? Porque nós temos esse senso de justiça, de que aquilo que a gente faz vai ser recompensado. Quando, na verdade, a Bíblia declara que não é assim que funciona para se herdar o reino de Deus. E quando a gente olha para Zaqueu, a gente pensa assim, não, esse aí tem que ir para o inferno. Ele era cobrador de impostos. Imagina a truculência desses cobradores de impostos para pegar o dinheiro dos pobres. Imagine como eles faziam para enriquecer licitamente, né? Talvez a gente olhe hoje para pessoas do meio político, por exemplo, né, que a gente vê e, poxa, as pessoas estão roubando o nosso dinheiro, eles merecem inferno, se a gente pensar no nosso coração. Então, como a gente enxerga aos olhos humanos essas pessoas, a gente vê pessoas que merecem o inferno e pessoas que merecem o céu. E como Jesus viu essas pessoas? Como Jesus enxergou esses dois? No primeiro encontro do Senhor Jesus Cristo, quando ele teve com aquele jovem rico, se a gente lê esse mesmo trecho em Marcos, diz assim, Jesus amou-o e disse-lhe, quando Jesus vai responder, né, que ele precisa vender tudo que tem e largar tudo e seguir a ele. Então Jesus, lá em Marcos diz, Jesus amou-o e disse-lhe, vai e vende tudo que tem e me segue. Dá aos pobres e me segue. Então, qual era o sentimento com relação àquele jovem rico? Jesus o amou, né? Jesus queria a salvação dele. E Jesus mostrou para ele o caminho da salvação. Se desprende de tudo que você tem, abre o seu coração para mim e me segue.
E qual a relação que Jesus teve com Zaqueu? Da mesma forma. Ele amou, ele não se preocupou se aquele homem tinha uma boa fama ou não, né? Tanto que, se a gente olhar aqui pelas Escrituras, o povo começou a murmurar quando o Senhor Jesus falou assim, me convém pousar em sua casa, Zaqueu. Então o povo começa a murmurar, o povo fala assim, poxa, mas ele vai lá na casa de um pecador, um publicano, vai se contaminar na casa dele, sabe? Uma pessoa que todo mundo acha que ele merecia ir para o inferno, e o Senhor Jesus Cristo amou da mesma forma como ele amou aquele outro rico. O Senhor Jesus Cristo foi até a casa dele, também expôs para ele o caminho da salvação, e ele, de coração aberto, o aceitou. O Senhor Jesus Cristo fala aqui aliás, a palavra de Deus fala aqui no final, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Houve salvação na casa de Zaqueu, porque ele estava com seu coração aberto para receber a Jesus. O sentimento de Jesus com relação àqueles dois homens era igual. Para ele não tem um que merece a salvação e outro que merece o inferno. O Senhor Jesus Cristo quer a salvação de todos. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem e que nenhum se perca. O plano de Deus de salvação é para todas as pessoas. Mas como a gente viu, a diferença desses dois encontros é que a reação de cada um é que vai determinar esse fim. Te apresento o plano de salvação. Você quer ou você não quer? Aquele jovem rico preferiu ficar com a sua riqueza. Ele não quis o plano de salvação que Jesus ofereceu para ele. Zaqueu aceitou. Tá bom, não quero mais saber do meu dinheiro, prefiro saber dessa salvação que o Senhor está me oferecendo. Deus quer que todos se salvem e que nenhum se perca. O plano de salvação ele é perfeitamente acessível para todo ser humano. Sabe, Deus dá um plano de salvação que não depende em nada do que eu faço. Nada. Somente de eu dizer um sim. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o plano de salvação é ofertado gratuitamente a todos. Basta crer no plano de salvação que o Senhor Jesus Cristo realizou lá naquela cruz, aquele sacrifício feito por cada um de nós. Você crê nisso, é salvo. Você não crê, não é salvo. Não depende da sua condição financeira, não depende da sua condição social, onde você mora, não depende em nada do que você faz ou do que você é. É um plano acessível para todo ser humano. E essa é a perfeição da salvação de Deus, que Ele está abrindo a todas as pessoas. Então a pergunta é, aliás, qual foi a atitude de Jesus com aqueles homens? Jesus amou-os a ponto de querer que eles se salvem, apresentar o plano de salvação para essas pessoas, assim como Ele quer hoje de cada um de nós. Ele quer que você, que está ouvindo hoje essa mensagem, que você abra o seu coração, porque Ele te amou, e Ele entregou a vida dele na cruz por você. Ele quer que você abra o seu coração e fale assim, eu quero esse plano de salvação, eu não me importo com mais nada, com meus bens, comigo, com a minha família. Não, eu quero a salvação, eu quero isso que o Senhor está me oferecendo. É isso que Jesus quer de você. E uma última pergunta que eu queria fazer. Qual foi a atitude de cada um com relação a Jesus? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso aqui e talvez fique muito visível na leitura. Qual foi a atitude de cada um deles com relação a Jesus? Rejeitou. Um rejeitou o plano de salvação, preferiu ficar com seus bens. O outro aceitou de coração aberto, que foi Zaqueu. Ele quis o plano de salvação e houve ali uma mudança na vida dele. A Bíblia diz que hoje houve salvação nesta casa. Quer dizer, o caminho que ele trilhava em direção ao inferno mudou de curso. Naquele mesmo instante, houve salvação, então o caminho agora é inverso, é outro. Agora ele está indo para o céu. Não, nada de inferno mais. Agora sim ele vai herdar a vida eterna, porque ele aceitou o plano de salvação em Cristo Jesus. E essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar também para que você pense. Qual é a sua atitude com relação a Jesus hoje? Ouvindo essa mensagem ou ouvindo outras mensagens que talvez estejam no seu coração? Qual é a atitude de você com relação a Jesus? Nosso irmão Adolfo também comentou na quarta-feira exatamente sobre isso. O que importa em tudo isso aqui é o que você vai fazer com essa mensagem. Qual vai ser a tua atitude? Vai abrir o seu coração?
Vai deixar Jesus entrar no seu coração e ele ser o primeiro em sua vida? Ou você vai rejeitar e vai continuar levando a sua vida como você queria ou como você está acostumado? Como vai ser? Você já teve esse encontro? Se ainda não teve, talvez seja o momento. Talvez seja a hora esperada, a hora que Deus preparou para que você dissesse um sim para esse encontro, sabe? Para ter o seu destino totalmente invertido. A sua conversão de caminho para o inferno para caminho para o céu. Esse é o desejo de Cristo nas nossas vidas. Por isso, ele veio ao mundo. Por isso que ele sofreu tudo o que sofreu antes de passar por aquela cruz. E é por isso que ele suportou aquela cruz. Sabe, todos os castigos que ele recebeu antes de ser crucificado, o fato de ser crucificado e estar 6 horas pendurado naquela cruz, derramando todo o seu sangue, não foi em vão. Não foi por nada. Foi por amor a nós. Foi uma demonstração de amor a nós. E o que ele quer de nós é simplesmente que a gente diga sim. Se você ainda não fez esse sim, talvez hoje seja o dia. Gostaria de continuar meditando aqui em Lucas ainda, no capítulo 18, na sequência da leitura do jovem rico, do versículo 24 em diante, vai falar um pouco sobre o perigo das riquezas, né? Jesus tem esse encontro com o jovem rico então ele sai triste e aí continua aqui o relatório. No versículo 24 diz assim: E Jesus, vendo-o triste, né, vendo que aquele jovem estava triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. E respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Nós vemos aqui o perigo da riqueza. Quando o Senhor Jesus Cristo vê aquele homem saindo triste, ele fala assim: Pois é, vocês viram como é? É tão difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. O Senhor Jesus Cristo quis colocar aqui o quão é difícil para as pessoas se desprenderem dos seus bens materiais, o quão difícil é para as pessoas se desprenderem daquilo que elas mais amam. Talvez nem seja bens materiais, talvez seja, né, pessoas, talvez a si mesmo, talvez você ame tanto a si mesmo que você não quer colocar Deus em primeiro lugar. E como é difícil você largar do que você mais ama para servir a Deus. No versículo 27, Jesus Cristo respondeu assim, que eles perguntaram, então quem vai poder ser salvo, né? E o Senhor Jesus Cristo fala assim: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Nós comentamos sobre o milagre da salvação. Como o próprio Paulo descreve em Coríntios, né, que a palavra da salvação, a palavra da cruz, ela é loucura para as pessoas. As pessoas não conseguem entender como alguém pode ser salvo através de um sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas falam assim: como alguém que morreu crucificado pode te salvar? Né? Então, para muitas pessoas isso é loucura. Mas é aí que está o detalhe. Aquilo que é impossível para nós entendermos, o Espírito Santo faz com que a gente entenda. O impossível para os homens são possíveis para Deus. Deus muda o coração da gente. Sabe, aquele coração que eu tinha preso em alguma coisa, Deus me ajuda a me desprender de tudo isso. O que parece impossível para mim é possível para Deus. Tantas pessoas que a gente pensa que levam vidas difíceis, vidas ruins, né? Nós vemos relatos de pessoas que estiveram no mundo de tráfico, sabe, no mundo de drogas, e que você olhando para aquele relato, você fala assim: poxa, essa pessoa jamais vai sair desse buraco que ela está. Mas o que é impossível para nós é possível para Deus. A salvação ela é possível para todos.
Talvez seja difícil de desprender de algum lugar, talvez, né, como diz aqui, talvez seja mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, mas o que é impossível para nós é possível para Deus. Deus muda o coração, Deus muda o nosso entendimento, sabe? Aquilo que nós dávamos tanto valor, Deus vai mostrar para nós que isso não tem valor nenhum. O que tem valor, sim, é a eternidade. É uma vida ao lado de Deus. Interessante pensar que, no final desses trechos que eu li aqui, como Deus recompensa aquele que diz sim para ele. Sabe, aquele jovem rico disse não, saiu. Imagine como ficou o coração daquele jovem. Eu fico pensando, eu não gosto de dizer não para ninguém, sabe? Tudo que alguém me pede, eu procuro pelo menos tentar ajudar. E aí aquele homem, quando disse não para Jesus, ele vira as costas e vai embora. Imagine o remorso que ele pode ter sentido. Puxa, eu podia ter feito um esforcinho maior, né? Eu podia ter tentado, pelo menos. Eu podia ter, sei lá, alguma coisa eu podia ter feito de diferente. Por quê? Porque ele continua com o vazio. Aquele vazio que ele sentia quando ele foi procurar o Senhor Jesus, ele continuou com ele. Porque da mesma forma que ele chegou, ele saiu. E esse vazio não foi preenchido e imagine a cabeça desse jovem, desse homem, na sequência ali desses relatos. E imaginem como estava a cabeça de Zaqueu. Cada um de nós que passou por esse momento de salvação, de encontro com Cristo verdadeiramente, vai entender aquilo que Zaqueu passou. Um peso nas costas, carregando todos os seus pecados, e de repente você está liberto de tudo aquilo. Porque você se desprendeu daquilo que te fazia mal, do pecado, de você mesmo, e você disse sim para Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que você carregava de ruim na sua vida, você deixou ali, nos pés da cruz. E agora você está leve para poder servir a Cristo, colocar Ele em primeiro lugar, começar uma vida nova, começar do zero, tá? Novo nascimento. Quem já passou por isso sabe o que Zaqueu passou ali. A alegria que é esse recomeço, esse começar do zero a vida novamente. No versículo 29 diz assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Olha só a recompensa. Não há ninguém que tenha deixado a sua riqueza de lado, a sua mãe, seu pai, tudo aquilo que te mais importa. Não há ninguém que tenha deixado tudo isso que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Olha que interessante isso. Um pequeno e breve testemunho meu, quando eu era jovem, eu pensava muito nisso. Eu pensava assim, poxa, eu tenho uma vida pela frente, eu sou um moleque ainda. Eu vou deixar de ter amigos para ir na igreja. Eu vou deixar de curtir a vida, né, passar uma noite numa balada qualquer. Eu vou deixar tudo isso para ir na igreja. Eu vou deixar tantas coisas nesse mundo para ir na igreja. Será que eu estou mesmo disposto a isso? Sabe que muitas vezes isso me passava pela mente antes da minha conversão. E eu não entendia o que Jesus estava me oferecendo quando era me ofertado a salvação. Eu não entendia verdadeiramente. É exatamente isso aqui. Não há ninguém que tenha deixado a sua vida de lado para aceitar o Senhor Jesus Cristo que não seja recompensado já no presente, muitas vezes mais, é o que diz aqui, e ainda mais no mundo por vir. Ou seja, além de você receber muitas vezes mais aqui, você ainda tem um lar no céu preparado para você. Olha que recompensa para aquele que aceitar a Cristo. Eu olhava para aquelas coisas do mundo e falava assim, eu vou perder tudo isso para estar na igreja. E o que diz aqui é exatamente o contrário, que eu não vou perder nada, que eu vou ganhar muito mais do que isso. E sabe que a minha conversão foi realmente assim. O que eu ganhei, inúmeras vezes mais. Sabe, eu deixei um amigo que nem era meu amigo, para receber muitos amigos. Hoje eu tenho uma igreja que é minha família. Sabe, eu ganhei muitas vezes mais do que eu deixei. Talvez
saúde, talvez tudo isso venha em consequência dessa vida com Deus, sabe? Uma consequência de que você seguindo a Deus, você procura fazer as coisas corretamente. Sempre aprendi isso com meu pai, que você, tendo uma vida com Deus, você tendo a salvação, tudo isso vai ser acrescentado a você. A própria palavra de Deus diz isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o fato de você deixar o amor ao dinheiro de lado para servir a Cristo, não quer dizer que você não vai ter dinheiro, sabe? Não quer dizer que você não vai usufruir do dinheiro. Só não vai ter amor por ele. Você vai ter amor por Deus em primeiro lugar. Sabe, o fato de você ter que deixar pai e mãe, como diz aqui, não quer dizer que você vai ter que se afastar dos seus pais e mães. Só significa que você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar. Mas você vai ter um bom relacionamento com seu pai e mãe da mesma forma. O abandonar as coisas não quer dizer você deixar tudo isso e nunca mais ter. O abandonar significa você não ter tanto amor por isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não quer dizer que o dinheiro seja ruim. É o seu coração amando a mais o dinheiro é que é ruim. Sabe? Então é isso que a gente precisa aprender. Que no nosso encontro com Cristo, nós precisamos deixar tudo de lado. Mas não quer dizer que nós não vamos ter nada. Deixar tudo de lado não significa que não vamos ter nada. Significa que vamos ter tudo isso muito mais ainda. Nós vamos poder usufruir disso plenamente. Porque agora, o principal para nós não é mais essa vida, e sim a vida lá no porvir, a vida eterna. Essa tão esperada salvação que esse jovem queria. Sabe? Como eu faço para ter a vida eterna? E essa é a pergunta que tem hoje para você. Como você faz para ter a vida eterna? Aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tendo um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho para a salvação. Não há outro. Sabe? E a recompensa ela vai ser muito maior do que você imagina. Não só neste mundo presente, como também no porvir. Quando você experimentar, talvez se você ainda não tem essa salvação, quando experimentar, vai entender que tudo isso que você tinha não era nada. E que tudo o que você precisa está plenamente em Deus. Deus pode suprir todas as suas necessidades, como Ele tem feito comigo, como eu vejo Ele fazendo com tantas pessoas que a gente acompanha o ministério, sabe? Pessoas que são dedicadas a Deus, missionários, onde Deus prova o seu amor com essas pessoas, fazendo milagres nas suas vidas, sabe? Providenciando aquilo que talvez seria impossível conseguir naquele instante. Isso é o que Deus quer para todos nós. Ele quer que sejamos salvos, Ele quer que aceitemos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, para a gente poder usufruir de todas essas bênçãos de Deus, tanto no presente como no porvir. Essa é a meditação que eu gostaria de deixar com os irmãos hoje. Espero que pensem bem em como está a sua relação com o Senhor Jesus Cristo. E que tomem uma decisão certeira, como foi a de Zaqueu, e que isso possa trazer uma grande mudança na sua vida. Amém?